Era agosto de 2015. A gente chegava em Angola quando os 15 presos políticos estavam há 2 meses em celas solitárias. A gente conseguiu contato com a Central, um grupo de ativistas, amigos e parceiros dos presos políticos. Tivemos uma longa discussão pelo WhatsApp. Sem incorrer em riscos, eu vou falar, tá? Eles estão meio que decidindo o que eles vão fazer, né, na verdade. Porque dentro dessa situação, que tem os ativistas presos, ou seja, criminalização do que eles estão fazendo, séria. Uns falam, é melhor a gente, talvez o bom seja assim, é melhor a gente ter mais cuidado, porque isso pode ser uma armadilha. Aí o Leonardo tá falando, não, a nossa Constituição não coloca nenhuma restrição para as atividades que a gente leva a cabo desde 2011, nenhum tribunal consegue provar o contrário. Eles marcaram numa rodovia e de lá a gente seguiu eles. Chegamos na casa de um deles, do Magno. 2 deles se revezavam na segurança para ver se a gente não estava sendo vigiado. O que podia acontecer se a gente tivesse essa entrevista no Largo 1º de Maio? Não ficávamos lá uns 5 minutos. Nem chegava, nem 5 minutos. Aquilo seria, logo que sentavam, bastavam ver que vocês estão com essa câmara e que estamos com pessoas de tom de pele diferente da nossa. Prendiam logo a câmara, prendiam todo o material. Chegava levavam 2 ou 3 carros da polícia, íamos todos presos. Vocês talvez depois saíam porque a embaixada ia interceder por vocês. Nós íamos ficar presos com mais alguns. Isso sem exagero. Sem exagero. Pra gente, parecia exagerado. Mas o que aconteceu 2 meses depois dessa entrevista também parece exagero. Magno foi preso, acusado de falsa qualidade. Quando você tem o opressor é o dono da justiça, não tem como você ligar as coisas ali. Em seu interrogatório, foi questionado sobre os mandantes políticos por trás de seu ativismo. Nós contestamos há muito tempo. Okay? Contestamos há muito tempo e já sofremos todo tipo de violência do lado do Estado. E é necessário continuarmos a pressionar. Foi daí que sentamos, né, e passamos a estudar formas de pressionar, mas formas essas que nós pressionando evitávamos a violência do Estado. Porque é violento, não estamos aqui para todas as vezes estarmos a apanhar porrada e sofrer aquela violência toda. Então estávamos à procura de formas pacíficas e nessa circunstância, no momento que fazíamos essas palestras, o Estado apareceu e prendeu os 15. Eles falaram que no sábado aconteceria um encontro num centro cultural alternativo de Luanda para discutir a liberdade dos 15 presos políticos. O senhor sabia das atividades do seu filho? Eu sabia, sim. Mesmo a própria polícia, quando foram à minha casa fazer a busca, eles perguntaram-me se eu sabia o que o meu filho anda a fazer. Eu disse que sei, mas não há nada que é contra o Estado, nem nada contra nada. Tá bom, já está começando, né? Muito obrigada. Tá. Não tem de quê. Sim, com o microfone. Esse é o Eilinga, um dos principais centros de resistência cultural de Luanda. Ele será demolido para a construção de um estacionamento. Liberdade! Já! Naquele sábado, o jornalista investigativo Rafael Marques, um dos principais opositores ao governo angolano, conduziu rodada de entrevistas com ativistas, ex-presos políticos e familiares dos presos. Eu estou aqui como cidadão e estamos aqui a ter uma conversa que está a ser transmitida em direto. E porque está a ser transmitida em direto, já não precisamos de mensageiros, não é? A mensagem passa diretamente. E é importante, então, que todos aqueles que possam acompanhar esta conversa percebam, tenham noção do que é que realmente esses jovens têm estado a discutir e o que é que os levou à cadeia. Sou Laurinda Gouveia, participante também dos debates, né? Olha, a Laurinda disse que foi espancada só por comandantes da polícia. Foi ali que a gente conheceu Laurinda. Faço ativismo já desde 2011. Eu estava no show, né, e ouvi o anúncio o Luad que anunciou sobre a manifestação. Eu quero ver no dia 7 quem é o
A inspiração deles é a Primavera Árabe, enquanto multidões do Egito e Síria iam às ruas pedindo o fim de suas longas ditaduras. Angola já não será a mesma! Laurinda e os jovens angolanos também começaram a se reunir. E comecei a participar até a data de hoje, quando em 2014 decidimos fazer uma manifestação. Quando chegamos lá, logo vimos o aparato policial e, como sempre, o MPLA criou uma contra-manifestação, Encontramos jovens vestidos com t-shirts do MPLA e tudo mais. Então, conversei com os manos, eu disse, não, já que tem muita ciência e polícia, então nós vamos aguardar um bocadinho para ver. Logo que os ativistas tentam entrar, os polícias vieram logo com purete e começaram a bater. Éramos 7 pessoas, E começou a bater e eu peguei o telefone e comecei a retratar aquilo. Foi assim que eles deram conta, os manos fugiram, eles vieram todos contra mim. Depois pegaram-me, eram 4, atiraram-me no carro. Mas vão me levar aonde? Depois ainda estava lúcida, vi, e eram comandantes, eram polícia, agentes da polícia, agentes da ciência. Disse, meu Deus, aqui hoje não sei como, ainda mais sozinha. Exato, pegaram-me, começaram a bater-me com purete, ainda algemada, com purete, pau de vassoura, a dar-me mesmo. Para sofrer assim, vale a pena me tirar já a vida, não estou a aguentar a dor. E, lógico, a maneira de olhar para esses senhores não é como era antigamente, porque não tinha provado dessa experiência, de tanta maldade na parte deles. Com relação às mães, alguma vem aqui hoje? Não sei explicar. Não sei. Sabe? Não Será sei, que mas você eu tenho o contato delas. A gente foi para a periferia de Luanda para encontrar os familiares dos presos políticos. A gente se encontrou na casa dos pais de Nito Alves. Não, Estado, eles são civis, nunca foram militares. E ele próprio não sabia do que estava a ser acusado. Mas nós já sabemos que ele é revolucionário, já faz tempo. Mas com tanto tempo fomos lhe aconselhando para poder deixar, porque... O que isso significa ser revolucionário em Angola? Eu posso assim dizer que é a favor daquilo que são as leis, a fim de que as leis cumpram-se. Sim, estou preocupado com meu filho. Ele anda com uma raiva profunda. O meu irmão praticamente está a enlouquecer. Já está reclamando uma da visão porque ele é totalmente escuro. Ele é um filho que estuda. Está a perder o estudo. Tem bebê de 3 meses. O meu irmão. 3 meses. E eu tenho mais um irmão caçula de 11 anos. Ele mesmo é que cuidava de nós, porque nós somos órfãos de pai e mãe. Nesse momento não tenho como, porque os cartões deles estão todos na mão da polícia, não tenho como fazer movimento. Estou sempre a ver de dívida para poder ir lá. O cartão do banco? Sim. Sim, eles prenderam tudo. Telefone, diploma, computador, tudo. Nós temos medo, mas nós estamos a defender, nós até por cima, nós temos que defender os nossos familiares, porque se não formos nós os familiares a falar, quem vai falar? Tem ciência atrás de mim, acompanhando o meu espaço. Como é que é isso? Pode descrever pra gente? A gente fica no bairro, em qualquer canto onde você estiver, ele está lá despercebido, como se fosse uma pessoa qualquer, seguindo o que você está a fazer, olha, pegou um táxi, olha, está no sítio tal. Para ver o que é que nós, como familiares, se estamos a fazer o quê. Não sei também se eles querem nos prender, não sabemos. Mas é o dia, todos os dias? Diariamente. Hoje tinha? Hoje, por exemplo, eles sabem que nós estamos aqui, sabe? Só não podem entrar, mas eles estão mesmo ali. Na saída, assim que a gente pegou a estrada, ligaram pra gente. Tirou-nos fotografias. Mas eu vou... Olha, ele está atrás de nós. Apagou e ele apagou as fotografias. O motoqueiro? Está de vermelho. Está ali. Está lá. Está atrás do Yas, está ali. E aí, o que será que a gente faz?
Pararmos? Vamos parar, para nós viver. Para ver se ele vai avançar. Ou vai também ficar atrás de nós. Está ali, Por que um agente do serviço de inteligência usaria vermelho? É aquele? Vai lá frente. Mas demora um pouco. Já demora um pouco, Demora um pouco mais. Acho que vale mais a pena. Ó, ele deu uma encostada. Estou. Entrou? Pode ser que ele entrou, depois vai sair. E quando nós estivermos mais à frente, ele vai querer seguir. O que será que a gente faz? Se dá para voltar atrás, dá para ir da vila, na vila, para sair da vila. Talvez para despistar. Para despistar mesmo ali. Vamos fazer o coisa, como é a rotunda. Depois vamos voltar. Esse país é assim já estão de cerca em vocês. As nossas ações são muito são controladas. Não tá aí. Viste? Parou aí. Faz isso. Estava ali? Parado? Tá lá. Ok, vi. Tá aí, tá vi. Tá vi agora. Olha ele. Olha, tá aí. Tá aí. Tá olhando pra gente agora. Mas até eles podem não fazer mal, né? Mas é tipo para assustar as pessoas, né? Tipo, o teu espaço está a ser controlado.